Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto nesta manhã na Igreja Batista Nova Vida, mesmo que seja virtualmente, né? Então vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Salmos capítulo 128. Salmos capítulo 128. Vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos um coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, te agradecemos pelo sacrifício na cruz. Obrigado, ó Pai, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Peço em especial, ó Pai, por cada família da Igreja Batista Nova Vida. Peço por cada pastor, cada líder nosso, cada missionário. Estamos, Pai, corações muito tristes por estar com saudade dos irmãos, de estar em comunhão com os irmãos, mas sabemos que tudo isso vai passar. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirra, nos une em ti, Senhor. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal fácil leal. Sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos deste teu amor.
Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar. Une-nos para que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser receio contra o malvazio leal. Sempre firme estar e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Olá, irmãos. Que alegria estar novamente com os irmãos. Temos orado pelos irmãos, em especial os que têm ficado doentes com o Covid-19. Que Deus os abençoe, que dê uma recuperação rápida. Parabéns ao Jonathan e à Fabrícia, em seu casamento ontem. Deus abençoe esse novo casal que está formando no tempo de tanta incerteza, mas que Deus guie os seus passos e os abençoe. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar daquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado, meditado. Então, quero trazer para os irmãos uma passagem que eu li esta semana, que se encontra em 2 Reis, capítulo 25, versos 8 ao 12, que diz assim: E no mês quinto, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns, para vinheiros e para lavradores. Oremos. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra, pelo tempo que temos agora estudando ela mais de perto. Nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da minha mensagem é Quando Tudo Parece Perdido. Aqui, Jerusalém foi invadida, os muros foram derrubados, o templo foi destruído. E para Jeremias, o profeta, nesta época, como ele chorou, porque ele predisse, ele gastou tantos anos pregando arrependimento ao povo, mas o povo de Deus, o rei, não ouviu as suas palavras, zombaram as suas palavras, e ele viu a destruição do templo, ele viu os muros sendo derrubados, ele viu a invasão de Jerusalém. Tudo parecia perdido. Mas, irmãos, eu quero fortalecer sua fé. Eu quero trazê-los à fé. Eu quero te dar uma mensagem de esperança. Eu quero usar Jerusalém como exemplo. Porque aqui nós vemos, na primeira destruição do templo, em 586 anos antes de Cristo, quando tudo parecia perdido, nós vemos pela história que tudo não estava perdido. O povo de Israel foi levado em cativeiro, ficaram 70 anos porque são os anos que não deixaram a terra descansar, seguindo aquilo que estava na lei de Moisés, do ano jubileu, onde deveriam deixar a terra descansar um ano. Nós vemos que a razão pelo qual Deus não perdoou o povo de Israel foi por causa do rei Manassés, de todo o sangue inocente dos profetas que ele derramou em Jerusalém e em toda Israel. Ele
no final se converteu ao Senhor Deus, mas Deus não esqueceu o sangue inocente que foi derramado. Então Deus não perdoou a destruição de Jerusalém e o templo foi destruído. Sim, aquele templo do qual nós temos nos lembrado tanto nesses dias, naquela passagem tão linda, quando o rei Salomão fez a dedicação do templo, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar. Aquela passagem é o que Salomão estava falando da dedicação do templo. Aquele templo foi destruído. Agora, Deus ouviu aquela oração, porque Daniel orou aquela oração, olhando, virado para Jerusalém, enquanto ele estava no cativeiro, e Deus o chamou de muito amado, e Deus ouviu a sua oração, perdoou sim, e 70 anos depois, no ano 516 a.C., o povo voltou para Jerusalém. Os muros foram reerguidos, o templo foi reconstruído. E interessante, se lermos lá em Esdras, capítulo 3, Esdras 3, versos 11 ao 13, diz assim: e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos louvaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. O templo foi reerguido. Agora, aqueles que viram o primeiro, quando viram o segundo, choraram, porque lembraram como era o primeiro, e este segundo não era nada como lembravam do primeiro, como haviam visto do primeiro. Mas o povo que não viu o primeiro estava muito feliz, cantando, chorando de alegria, porque o muro estava sendo reerguido, o templo estava sendo reerguido. Estavam louvando ao Senhor Deus. Aquilo que parecia perdido estava sendo reerguido. Essa é a esperança que eles viram. Eles viram a palavra de Deus sendo cumprida na frente dos seus olhos, porque os profetas falaram da reconstrução do templo, estavam vendo o templo reconstruído e como se regozijaram, e com muita certeza, porque viram o templo sendo reconstruído. Agora, esse segundo templo, ele foi trabalhado. Herodes trabalhou esse templo e deixou ele muito bonito, deixou ele realmente formoso, tão formoso que os discípulos estavam com o Senhor Jesus e entraram no templo, lá em Mateus 24, e nós vemos em Mateus 24, versos 1 e 2, que diz assim: e quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo aqui, o templo de Herodes, o templo que foi reformado por ele, que foi realmente feito uma das grandes maravilhas na época deles, era uma obra formosíssima. Até os dias de hoje, quando os arqueólogos estudam, eles veem que foi uma das maravilhas da época, por causa do tamanho das pedras, como é que eles conseguiram lavrar e construir e trazer aquelas pedras. Era uma das maravilhas. E os discípulos estavam maravilhados. E Jesus falou: vocês veem essas pedras, veem isso aqui? Não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram novamente Jerusalém. Os muros foram novamente derrubados e o templo foi novamente destruído. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo foram cumpridas. O templo foi destruído. Já se passaram 2000 anos. Nós olhamos lá para Jerusalém e não vemos templo. Nós vemos uma mesquita construída sobre aquela pedra, o domo da rocha, onde se acredita que Abraão tenha oferecido Isaque, onde se acredita que estava o templo, o Santo dos Santos, onde se acredita na tradição muçulmana, de acordo com o Corão, onde o Maomé foi levado para o céu. É por isso que eles construíram a mesquita, o domo da rocha em cima naquele local, porque eles acreditam que foi de lá que Maomé foi para o céu e ele guiou os profetas em oração. Por isso que estão lá hoje. Mas é tão triste ver o templo, ou na verdade é tão triste não ver o templo lá. Mas se olharmos em Ezequiel 43, nós vemos que o templo vai ser reerguido. Porque Ezequiel 43, versos 1 ao 7 diz: Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. E nós vemos também em Joel capítulo 3, verso 21, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O templo será reerguido. Embora hoje nós não vemos um templo, embora hoje nós vemos apenas uma mesquita. Mas nós estamos vendo em nossos dias, na época dos nossos pais, a profecia sendo cumprida perante os nossos olhos. Porque Jerusalém ficou inabitada pelos judeus até 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, onde tentaram destruir a nação de Israel, mas Deus deu um grande livramento ao povo de Israel. Não somente não foram destruídos, ampliaram seus termos e tomaram a cidade santa. Entraram em Jerusalém novamente. Então o povo de Israel só habita Jerusalém desde 1967. Quase 2000 anos ficaram longe da cidade de Jerusalém. Nós estamos vendo isso em nossos dias. O muro que tem lá, o muro das lamentações, é reverenciado pelos judeus hoje.
Eles acreditam que as orações passam pelo muro para chegar até Deus. O muro está lá. Estão orando, fazendo suas orações lá, está acreditando que as orações passam por lá. Mas nós sabemos que as nossas orações passam pelo Senhor Jesus, porque Ele é a porta. Ele falou, eu sou o caminho. Ele é a nossa ponte para Deus. Então, Ele é a porta, Ele é o caminho. Embora creem que aquele muro seja o caminho, nós sabemos que o caminho é o Senhor Jesus. Ele é o caminho até o Pai. Mas nós vemos aquele muro sendo reverenciado, mas nós temos as profecias que o templo será reerguido. Deixa eu dar um pouquinho de novidade, de história para os irmãos, história dos meus pais. Tem um grupo que está realmente preparando para a reconstrução do templo. Deixa eu dar uma historinha para os irmãos. Em 92, me parece, não me falha a memória, os meus pais foram para a Ucrânia. Um blitz da Bíblia. Foram lá distribuir a Bíblia logo depois que a União Soviética se dissolveu, os países abriram novamente para a palavra de Deus. Os meus pais foram lá num blitz da Bíblia para distribuir Bíblias, fizeram uma conferência com outros missionários. E quando estavam voltando lá da Ucrânia, estavam no avião indo a caminho da Irlanda e atrás do meu pai estava um judeu. E quando vieram trazer a comida, eles trouxeram a comida de todo mundo, menos dele. Ele perguntou, onde é que está a minha comida kasher, a minha comida limpa? E disseram, perdão, nós não temos comida kasher. E quando o meu pai vê alguém que está com uma necessidade, ou está com vontade de algo, ele não consegue comer se aquela pessoa não puder comer também. E ele estava com seu prato na sua frente, esse judeu atrás dele sem nada para comer, e meu pai perdeu o apetite. Ele falou, minha mãe, eu não posso comer isso daqui, com esse homem aqui passando fome. E meu pai sentiu como se Deus falasse para ele, olha para trás e ore com ele. Meu pai falou, mas Deus, não tenho como parar aqui num posto de gasolina no meio do céu para pegar comida para ele. Mas ele então orou com aquele homem, virou para trás e disse, vamos orar para Deus providenciar comida para você. Então eles oraram. No que terminaram de orar, meu pai olhou para frente lá na primeira classe e tinha uma aeromoça com uma tigela com peras. Meu pai chamou a aeromoça, ela veio, trouxe as peras, meu pai explicou o que aconteceu. O homem pôde pegar peras, pôde comer as suas peras, meu pai ficou feliz. Pararam na Irlanda para a sua escala, a caminho dos Estados Unidos. Então, meu pai pediu para as aeromoças prepararem comida kasher para o judeu. E no aeroporto, meu pai procurou alguma coisa que fosse kasher, mas não encontrou. Quando chegou a hora de voltarem ao avião, ele parou na porta e perguntou, vocês encontraram comida kasher? Ele estava pronto a ficar parado na porta e não deixar o avião decolar até que encontrasse comida. Falou, não, nós temos. Então ele entrou, sentou-se com minha mãe. Na hora da alimentação, trouxeram as bandejas e para o judeu trouxeram a bandeja, meu pai falou, maior de todas. Ele ficou muito feliz, tão feliz que terminada a refeição, chamou meu pai para sentar do lado dele. Ele explicou que ele era um judeu de Nova York, que foi para a Ucrânia, porque ele fazia parte de uma organização e estava indo para arrumar os túmulos dos judeus que haviam sido vandalizados. Então ele fazia parte dessa organização das memórias dos judeus nos cemitérios, deixando os cemitérios em boa ordem, mantendo a lembrança deles. Ele comentou que ele também fazia parte de uma organização para a reconstrução do templo em Jerusalém e que estavam atrás de dois indivíduos, Dolphin e Lambert, que tinham uma câmera de ultrassom, poderia tirar fotos via ultrassom da fundação. Ele disse, pois nós acreditamos que a fundação, o templo, o santo dos santos do templo, na verdade, não fica no tomo da rocha, mas fica ao lado. Nós precisamos confirmar isso. Então, quando meu pai chegou aos Estados Unidos, começou a procurar e descobriu que
Daphne Lambert é uma pessoa só. Ele morava lá na Califórnia, era um professor, e meu pai conseguiu colocar os dois em contato. Passado alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, se não me falha a memória, meu pai leu um artigo onde eles tinham conseguido tirar as fotos da fundação lá no templo e haviam descoberto que o Santo dos Santos não está no tomo da rocha, mas está ao lado. Ou seja, se amanhã eles quisessem reconstruir o muro, reconstruir, na verdade, o templo, eles poderiam. Eles têm tudo pronto, desde o candelabro até o animal para os sacrifícios. Eles já prepararam tudo. Eles só precisam da permissão. Eles podem reconstruir o templo ao lado da mesquita do Domo da Rocha. O templo, lá em Jerusalém, vai ser reerguido. As profecias da palavra de Deus serão cumpridas. Por que eu estou falando isso? 500 anos atrás, na época da Reforma, os teólogos da Reforma, olhando para Jerusalém, não vendo Jerusalém, não vendo o povo de judeu, mas lendo a palavra de Deus e vendo sobre os judeus, ficaram num conflito. O que nós vamos fazer com essas profecias? Então criaram a teologia da substituição. Pegaram todas as passagens que falam sobre os judeus e substituíram elas por Israel. Então disseram, na verdade, então, Israel é a igreja. Então, Israel do Antigo Testamento é a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é o Jerusalém do Antigo Testamento. E assim criaram essa teologia da substituição, tentando explicar as profecias. Mas Deus não precisa de ajuda. Tal qual ele não precisou ajuda da Sara com a Agar para cumprir a sua palavra, quando ele havia prometido um filho a Abraão e a Sara. Não precisava de um jeitinho, precisava apenas de fé, precisava apenas de confiança, precisava apenas de obediência. Os teólogos da Reforma ficaram perplexos, não sabiam como responder. Deram um jeitinho para tentar explicar. Mas Deus não precisa disso. Nós estamos tendo o privilégio de ver em nossos dias as profecias com relação ao templo, com relação a Jerusalém sendo cumpridas. Na geração dos meus pais, Jerusalém foi novamente habitada pelo povo de Israel. Nós estamos vendo um muro sendo reverenciado, mas estamos tendo o privilégio de ver todos os preparativos para a reconstrução do templo. E nós temos a promessa na palavra de Deus de que o templo será reerguido. É apenas uma questão de tempo e o templo em Jerusalém vai ser reerguido. A palavra de Deus vai ser cumprida. Eu disse aos irmãos que eu queria trazer os irmãos à fé. Uma mensagem de esperança, fortalecendo a sua fé e trazendo a sua fé na palavra de Deus. Porque os dias que nós estamos vivendo, onde para alguns pode parecer que tudo está perdido, a palavra de Deus continua sendo a verdade. Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir as suas promessas. Nós precisamos continuar crendo. Como lá em Hebreus diz, crendo contra a esperança. Mas precisamos continuar vivendo na fé. Aos que não têm fé na palavra de Deus, eu quero trazê-los à fé. Porque tudo que Deus diz com relação ao futuro será cumprido. Tudo que ele disse sobre o seu Filho, o Senhor Jesus, sobre a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição foram cumpridas as profecias. Ele vai cumprir tudo. Nós temos de crer. A salvação é pela fé. A nossa vitória é pela fé.
O justo pela sua fé viverá, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos viver com fé na palavra de Deus, olhando além das circunstâncias, para não afundarmos como Pedro afundou, quando ele olhou as circunstâncias e tirou seus olhos do Senhor Jesus. Vamos viver olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra. Eu peço ao Pai que o Senhor continue trabalhando nos corações, fortalecendo a nossa fé na sua palavra a cada dia e trazendo a fé àqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Pois nós oramos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.